Existe um lugar onde alguns dos maiores segredos da humanidade podem estar escondidos. Um lugar cercado por silêncio, poder e mistério. No coração de Roma, atrás de muralhas antigas, existe um estado que acumulou influência por séculos: o Vaticano. Mas existe uma pergunta que nunca desapareceu: o que realmente está guardado lá dentro? Porque quanto mais alguém tenta investigar, mais difícil fica encontrar respostas. Arquivos proibidos, documentos selados, relatos ocultados e histórias que, oficialmente, nunca aconteceram. Alguns acreditam que tudo não passa de teoria da conspiração. Outros dizem que o Vaticano sabe mais sobre a humanidade do que jamais admitiu. E se parte da nossa história tiver sido escondida? O Vaticano não é apenas um centro religioso. É um dos lugares mais influentes da história moderna. Durante séculos, reis caíram, impérios desapareceram, guerras começaram e o Vaticano permaneceu. Com isso, vieram os rumores, documentos mantidos longe do público, relatos considerados perigosos, conhecimentos que poucas pessoas tiveram acesso. Existe inclusive um lugar cercado de mistério: os arquivos apostólicos do Vaticano. Durante muito tempo, eles foram chamados de arquivos secretos do Vaticano. Milhares de documentos antigos, cartas históricas, registros que atravessam séculos. Mas a pergunta continua: o que nunca foi mostrado? Ao redor do Vaticano, as teorias começaram a crescer. Algumas falam sobre textos proibidos, outras sobre evangelhos removidos da Bíblia. Mas existem teorias ainda mais perturbadoras. Relatos sobre rituais secretos, cerimônias fechadas e símbolos espalhados por toda parte. Para muitos, isso é apenas interpretação exagerada, mas para outros, é um padrão. Porque quanto mais fundo alguém tenta ir, mais camadas aparecem. Existem casos que continuam intrigando pesquisadores até hoje. Em 1983, uma adolescente chamada Emanuela Orlandi desapareceu em Roma, filha de um funcionário do Vaticano. O caso nunca foi totalmente resolvido. Ao longo dos anos, teorias surgiram: envolvimento político, segredos internos, silêncio institucional. E até hoje, existem pessoas que acreditam que a verdade nunca veio à tona. Historiadores afirmam que muitas conspirações envolvendo o Vaticano são exageradas, que arquivos fechados existem por preservação histórica, que símbolos religiosos são frequentemente mal interpretados. Mas até alguns estudiosos reconhecem: o Vaticano possui documentos que o público nunca viu. E isso, inevitavelmente, alimenta perguntas. Porque quando algo permanece escondido por tanto tempo, a imaginação cresce. Agora entramos na parte mais controversa. Ao longo dos séculos, existiram relatos sobre cerimônias privadas, rituais fechados, objetos considerados sagrados e práticas que jamais foram confirmadas oficialmente. Alguns dizem que isso faz parte apenas da tradição religiosa. Outros
acreditam que existe algo muito mais profundo acontecendo. E então surgem os símbolos, esculturas perturbadoras, corredores antigos, obras de arte cheias de mensagens ocultas. Coincidência? Ou linguagem escondida diante dos olhos de todos? Com a internet, novos relatos começaram a circular. Vídeos, fotos, supostos vazamentos. Alguns claramente falsos. Outros difíceis de explicar. E existe um detalhe curioso. Quanto maior a repercussão, mais rápido certas informações desaparecem. Talvez o verdadeiro mistério do Vaticano não esteja apenas nos arquivos, mas na possibilidade de que partes da história humana tenham sido cuidadosamente controladas. Porque instituições poderosas não sobrevivem por séculos apenas com influência. Elas sobrevivem com informação. Então agora, depois de tudo isso, a pergunta é inevitável. O Vaticano é apenas uma instituição religiosa cercada por teorias e exageros? Ou existe algo escondido atrás dessas muralhas? Algo que jamais deveria ser revelado? Porque se existe uma mínima chance de que documentos, segredos ou até partes da nossa própria história tenham sido ocultados, então talvez a verdade nunca tenha desaparecido. Ela apenas foi trancada. E talvez a chave nunca tenha saído de lá.